confesso que é bem diferente para mim, né, o ambiente, mas creio em nome de Jesus que o Senhor está quebrando rótulos que eu tinha colocado em mim mesmo, quanto às redes sociais, quanto a lives, quanto a vídeos. E o que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração é que usamos as redes sociais para tantas coisas. Por que não usar as redes sociais para falar da sua palavra, do seu nome? A palavra que o Senhor me deu está em Jó, capítulo de número 1, aleluia, que eu vou ler para vocês, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia a Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não o cercaste de proteção a ele, glória a Deus, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem ele está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aleluia, vamos ler até aqui. Aqui podemos ver claramente que Satanás se apresentou diante do Senhor, para pedir ao Senhor permissão para tocar em Jó. Mas podemos ver nos primeiros versículos do capítulo 1, que foi Deus quem apresentou Jó a Satanás. Foi Deus quem falou: tu tens visto o meu servo Jó? E ali o Senhor falou características de Jó. Deus não falou o que Jó tinha, o que Jó possuía. Deus falou quem Jó era. E vemos ali também no versículo 9, que Satanás perguntou para Deus, né? Porventura ele te serve, ou ele é assim de graça? Ele só é assim, ele só te adora, ele só te busca porque tu já deu várias coisas para ele, porque tu o fez prosperar. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que Satanás já tinha visto Jó, que ele já tinha andado em derredor para retirar alguma coisa de Jó, para tocar em Jó. Mas ali ele conseguiu ver a proteção de Deus, que impedia Satanás de tocar em Jó. Então, quando ele se apresenta diante de Deus, Deus apresenta Jó para ele. E ali lhe dá a permissão de tocar em tudo quanto Jó tinha. E então Deus dá a permissão de Jó tocar, de Satanás tocar em tudo que Jó tinha. Então Satanás foi, tocou na terra, tocou nos animais, tocou nos filhos. Cada vez que chegava um servo de Jó era para dizer: os teus animais morreram, os teus animais morreram, agora os teus filhos morreram. E podemos ver ali no versículo mais adiante, se não me equivoco, versículo 20, diz que, anterior ao versículo 20, diz que o último servo chegou e disse: estavam as tuas filhas e os teus filhos reunidos, e um vento veio muito forte, e só sobreviveu eu. Só eu sobrevivi para vir dar a notícia.
E ali diz que Jó, no versículo 20, diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra, e olha o que diz no final, e o adorou. A palavra está nos dizendo que esse homem acabou de perder tudo que ele tinha. Não restou nada, só restou uma mulher que depois ainda queria que ele negasse a Deus. Mas de terra, de animais, de filhos, já perdeu tudo. E aqui ainda diz que ele adorou. E no versículo 21 vai dizer: e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja, aleluia, o nome do Senhor. Eu anotei umas coisas aqui, não sou de costume de estar anotando, mas eu anotei algumas coisas que o Senhor falava ao meu coração. Uma das primeiras coisas que eu anotei é que é Deus quem fala de Jó. Deus falou de Jó para Satanás. E o que o Espírito Santo falava ao meu coração é: será que Deus falaria de ti para Satanás? E aquilo foi algo que me impactou hoje, porque eu pensei assim, com tanta falha que eu tenho, eu acho que Deus não falaria. É Deus. Mas por quê? Porque tu é a mimosa? Porque tu é querida? Não. É porque Deus sabe que quem sabe na primeira eu negaria. Deus sabe que na primeira eu, ao invés de adorar, eu murmuraria. Eu resmungaria. Eu iria dizer: Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Ao invés de fazer igual Jó, que rasgou as suas vestes e mesmo perdendo tudo, ele adorou. E o Espírito Santo me perguntou isso: será que Deus falaria de ti para Satanás? E sinceramente eu quero ser uma mulher que Deus fale de mim para Satanás. Que ele diga: por acaso tu tem visto a Tainara? Que Deus olhe para Satanás e diga: minha serva, que é reta, que é sincera, que é temente a Deus, que se desvia do mal. Eu quero que Deus fale de mim para Satanás. E que o meu coração, nesse tempo que Deus falar, meu coração possa estar seguro que o Senhor deu, o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Que eu possa vir a louvar o Senhor independente da situação e do momento. Deus não falou nada do que Jó tinha. Jó era o homem mais rico da sua região. Mas Deus não falou o que Jó tinha. Deus falou quem Jó era. Então isso nos mostra o que Deus não precisa de nada do que eu tenho. Eu não preciso dizer assim: não, quando eu tiver um carro eu vou lá servir a Deus. Quando eu tiver uma moto eu vou na igreja. Não. Deus quer tu, o teu coração. Deus quer a tua mente, o teu corpo. E isso basta para ser o templo do Espírito Santo. Porque o templo do Espírito Santo não é um carro, não é uma moto, não é uma caminhonete, não é um templo feito de tijolos, de cimento. Somos nós. E é somente isso que Deus quer. É isso que agrada ao Senhor. E é nos desviando do mal, fazendo a vontade de Deus, que vai agradar ao Senhor todos os dias. Jó, como eu já disse, ele perdeu tudo o que ele tinha. E ao invés de criticar, de julgar, ao invés de murmurar contra Deus, ele adorou e ele bendizeu o nome do Senhor. Ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos ver nos versículos mais adiante que a mulher de Jó vai e diz a ele: continuarás tu bendizendo o nome desse teu Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó disse para ela: mulher, como as loucas tu fala. Acaso eu não aceitarei o mal de Deus se eu aceitei o bem? E quantas vezes nós só queremos o bem de Deus, né? Nós não entendemos às vezes quando, não digo eu na minha vida pessoal porque não estou vivendo isso, mas eu digo quantas vezes, até falei para uma conhecida, nós somos acometidos de uma enfermidade e não entendemos Deus, não entendemos o porquê de Deus permitir isso, né? Estava falando com ela sobre, ela foi acometida agora de um câncer e de um tumor, e eu dizia: quem sabe Deus quer a senhora aí, nesse lugar, falando da palavra dele nos lugares onde a senhora vai começar a ir. Porque como ela vai falar para uma pessoa que Deus cura um câncer se ela não for curada de um câncer? Como ela vai chegar nessas pessoas que estão padecendo dessa enfermidade e falar: não, eu tenho um Deus que pode te curar, se Deus não levar ela nesses lugares? Como testemunho, exatamente.
Então, às vezes, a gente tem que tentar ver o outro lado das coisas. Não só, olha o que Deus está permitindo eu passar. Até eu já contei um testemunho de eu estar passando por uma situação muito ruim. E de agora, de último, Deus dizer que tudo quanto eu passei foi permissão dele. E aí eu questionei a Deus. Deus, como foi permissão sua? Quando eu não tinha o que dar de comer para minha filha. Só que eu entendi que hoje, que Deus permitiu tudo aquilo para que hoje eu pudesse valorizar cada vez que eu tenho um pão em cima da minha mesa. Se eu não tenho um arroz, se eu não tenho um feijão, eu posso valorizar o que eu tenho aqui desse lado. Eu antes dizia, não como feijão. Na fome eu aprendi a gostar de feijão e hoje eu como feijão. Então, são situações que Deus te coloca para te aprender a valorizar. Deus, obrigada pelo arroz com feijão que eu tenho hoje. E antes eu dizia que eu não gostava.